Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou o Rogério Tacitani, estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje nós vamos falar sobre fatalidades em condomínios. Quem nunca passou por um perrengue? Priscila, você quer começar? Acho que é interessante a gente colocar o que nós classificamos como fatalidade, né? O que vocês vão assistir hoje aqui. Fatalidade é tudo aquilo que te tira do eixo. Nós vamos colocar o Cidade Alerta aqui na TV. Que te tira do eixo, que te tira do prumo, né? Então, nós vamos falar aqui hoje sobre casos de morte, de acidente, de queda, de suicídio, São assuntos pesados que precisam ser tratados no sentido de como agir. Uhum. Né? Aconteceu, e agora? Aconteceu, e agora? Primeira coisa, vai, toma um remedinho. Não tô brincando. Mas respire fundo, porque você vai precisar. Você é o síndico, ou você é o corpo diretivo, ou às vezes não tem ninguém no seu prédio, você é o vizinho, e você precisa fazer alguma coisa, né? Primeira coisa, protocolo de contingência em emergências. Isso precisa ser divulgado pelo síndico aos moradores e aos funcionários. Então, cada ação, né? Se for em caso de doença, acidente, chama o SAMU. Se for em caso de fogo, chama os bombeiros. Caso de gás, com gás, bombeiros. Então, é muito importante avisar aos moradores sobre esses procedimentos. Isso não é só, em caso de emergência, não é só responsabilidade do síndico, mas é uma responsabilidade de qualquer cidadão. Se você passa na rua e vê um lugar pegando fogo, você vai avisar os bombeiros, certo? Mas eu vou deixar meus coleguinhas falarem sobre os casos concretos e pesados. Olha, eu tive já alguns casos. Quando eu comecei a minha carreira como síndica, lá atrás, né, quase 10 anos... Eu já tive o primeiro caso com uma faxineira que ela era o amor da minha vida naquele momento. Ela era uma gracinha, todos os moradores do prédio gostavam muito dela. E ela era diabética e tinha problemas de convulsão. Mas nós só ficamos sabendo disso no decorrer do contrato de trabalho, quando ela efetivamente começou a apresentar esses problemas de saúde no decorrer do trabalho. E todas as vezes que ela teve alguma crise de estar trabalhando, lavando um chão, de repente ela caía, tinha convulsão, eu aparecia nesse momento junto com o zelador. Então a gente sempre prestou os primeiros socorros, por isso que é importante o síndico, funcionários, moradores participarem dos cursos e dos eventos que acontecem nos prédios, porque a gente nunca sabe quem é que vai ser essa pessoa que vai necessitar. E todo mundo deixa isso bastante relegado, né, Vanessa? A gente coloca lá não fazem curso de primeiro socorro, brigada. Até que seja alguém da família deles. E aí nesse dia, ela teve uma crise muito séria, teve algumas, mas na última a gente teve que chamar realmente os paramédicos. Ela foi ressuscitada praticamente já na ambulância. Essa menina, essa Adriana, ela veio a óbito já no hospital, mas todos os problemas que ela tinha no prédio, e eu não mandava embora de jeito nenhum, porque ela trabalhava muitíssimo bem, porque tem muitos síndicos que fazem isso, percebem que a pessoa tem um problema de saúde, vai lá e dispensa, manda embora como se livra do problema. Você quer me ver nervosa darem esse tipo de conselho? Mas já que ela dá tanto problema, manda embora. E aí olha o que aconteceu importante, né? Ela veio a óbito no hospital e ela não tinha filhos, não era casada, era solteira, e aí aconteceu uma briga familiar para recebimento do seguro de vida, das verbas rescisórias. Nós tivemos que ingressar com uma ação, né, de consignação em pagamento na Justiça do Trabalho para poder efetivamente pagar isso. Mas foi uma coisa muito ultrajante, porque além da gente ter perdido essa funcionária, que eu fui ao hospital, eu a levei várias vezes para casa, ela morava em Ferraz de Vasconcelos, que era muito longe, mas eu pegava o meu zelador e falava, vamos lá? Ele falava, vamos, mas lá é muito longe. Eu falei, não tem problema, vamos. E eu ia, eu fazia tudo que eu podia por ela lá. E assim, quando eu perdi essa menina, vou te falar, foi a primeira perda
que eu tive, assim, muito significativa na minha vida condominial. E até hoje eu sofro muito pela perda dela, porque foi uma das melhores pessoas que eu conheci na vida, chamava Adriana. E aí, obviamente, a gente vai criando alguns calos, mas nós não vamos perdendo a nossa sensibilidade, né, no decorrer da gestão. Eu já tive tentativa de suicídio de funcionários, já tive que enfrentar a tentativa de suicídio de moradores, enfrentar efetivamente suicídio dentro dos prédios, o que é algo que mexe muito com a gente, porque muitos moradores pensam que nós não somos de carne e osso, não temos um espírito, não temos sentimentos, não temos nada. E o que mais me deixa chateada nessas situações, quando alguém fica sabendo, é a rádio peão, me perdoem a palavra, mas aquela comunicação ruidosa e de pessoas que não têm um pingo de sensibilidade decorrente desses casos que ferem muito, principalmente quem está na gestão, que a gente sabe tudo que acontece dentro de um prédio, né? Principalmente prédios grandes, que acontecem muitas coisas ao mesmo tempo. Então, quando acontecem esses casos de suicídio, esses casos de tentativa de suicídio, a falta de moralização, consciência e humanização, elas se tornam muito presentes. Então, além do síndico ele ter que enfrentar toda essa questão humanitária, porque dói na gente também, imagine só ele ter que ficar driblando todos esses problemas que vêm atrás dessas fatalidades, porque sim, como a gente colocou, se a gente bobear, a gente espreme um pano e as pessoas só querem saber de sangue, né? Então a gente tem que ter uma inteligência emocional muito grande para lidar com essas demandas. As pessoas pensam assim, quando pensam no síndico, pensam num prédio, como se fosse 1 a 1. Mas não é. É um contra vários, dependendo do condomínio que você tem, 400 famílias, 300 famílias, 200 famílias, não importa, 40 famílias, não importa. É o síndico para toda essa comunidade. Os acidentes de trabalho que acontecem e todos nós, inclusive, estamos sujeitos a sermos vítimas desses acidentes que acontecem. São fatalidades que parecem brincadeira, mas como acidentes domésticos, dentro de casa, com os nossos filhos, com animais de estimação, mas que nos prédios isso tem uma dimensão muito maior, porque é coletivo. E também tem a nossa responsabilidade, né, que também influencia nisso. É lógico que tem o lado humano, né, mas tem o lado que nós, como síndicos, nós precisamos fazer com que as pessoas sigam normas e regras, né? Então, assim, a gente estava conversando antes sobre alguns problemas que aconteceram, mas tem a questão dos EPIs, tem a questão dos treinamentos, tem uma série de questões... De normas, né? Normas que a gente precisa estar em cima e sempre nos taxam como chatos, né? Sim. É o chato. Mas isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer até o dia que acontece. E aí, o dia que acontece, aquela pessoa que falou que não ia acontecer, pra ela, dane-se. É verdade. E olha, teve um caso que a Pri trouxe no programa anterior, das piscinas, você lembra? Falando das temperaturas das piscinas. Tô enfrentando ainda um condomínio que nós temos as normas da ABNT que recomendam as temperaturas. Por quê? Porque para piscinas nos prédios é recreação, é uso de recreação. Você pode até ter uma empresa de assessoria esportiva, nadadores, terceira idade, nós temos que adequar uma temperatura ideal para todo esse público. Não para crianças, exatamente. Bebês, tem que ser enfrentei moradores brigando de forma muito truculenta, inclusive comigo, falando, não, tem que ter uma temperatura mais quente em dias de frio. Aí a senhora de idade, não, mas não pode, porque eu vou ter um mal súbito na piscina. E quem é que vai responder por isso? Quem é que vai responder, Carlos? O síndico. É o Carlos. E isso é uma coisa que a gente vive no dia a dia, infelizmente. Eu, graças a Deus, nunca tive uma situação de suicídio, mas além de você, eu conheço uma outra síndica colega que passou pela situação de ter que entrar com a equipe da polícia. Ela viu a imagem de uma moça que se suicidou dentro do apartamento com os pais, né, com uma arma de fogo. Assim, ela diz que é uma imagem que ela nunca mais na vida vai esquecer, infelizmente, e é realmente uma situação traumática. A situação mais, assim, que mais me tocou na minha experiência aí como síndico profissional foi de um condomínio em que nós tínhamos, e que Deus o tenha, porque era uma pessoa fantástica, um ser humano fantástico. Ele era um conselheiro, ele já trabalhava, ele era muito antigo no prédio, e ele, assim, era aquele tipo de conselheiro extremamente dedicado à coletividade. Ele estava sempre disposto a ajudar, colaborar, e ele era realmente uma pessoa única. Infelizmente, ele morava, ele, o filho e o irmão, ele já era separado e o filho morava com ele,
Aí num dia de manhã ele estava saindo de casa, ia entrar no elevador, começou a se sentir mal, uma dor no coração, uma dor no peito. Voltou, o irmão estava em casa, o filho já tinha ido para a escola. Aí falou assim, não, estou passando mal, foi pro banheiro, estava com algum problema. E nisso, quando ele, no banheiro, ele começou a cair. O irmão já assustado chamou o SAMU, enfim. Teve um infarto fulminante. Quando me avisaram, o porteiro me avisou, eu estava num outro condomínio, saí correndo, fui para lá. Cheguei, a equipe do SAMU estava saindo, entrei, ainda vi ele, ficou... Né, não conseguiram salvá-lo. Aí tivemos que começar a fazer todos os procedimentos. Acompanhei o irmão dele na delegacia para você fazer. Como ser humano, né? Não, e sabe, é uma situação, responsabilidade nossa como síndicos, afinal de contas a gente tem que saber lidar com essa situação. Quando eu falo responsabilidade, não significa que nós somos responsáveis pelo ocorrido, mas você tem que dar o apoio, tem que dar o suporte necessário. Infelizmente, é uma situação que ninguém quer vivenciar, mas tem que acontecer. E a gente enfrenta isso, e né? você tem que enfrentar. Sujeitos. Esse é mais um dos tantos, né, episódios que a gente tem que saber enfrentar e tem que saber lidar com isso. E acompanhamos o enterro, eu fiz questão de mandar uma coroa de flores no funeral em nome do condomínio, agradecendo. Enfim, são situações que realmente, como você falou no início, são traumatizantes em alguns aspectos, são difíceis, mas que quando acontece, e aí? Faz o quê? Tem que saber lidar, tem que saber enfrentar, tem que saber dar o apoio, né? Equilíbrio emocional. Eu sei que vocês conhecem um prédio que... porque nós já atuamos no mesmo prédio e que eu tomei conhecimento depois de muito tempo que quando a minha gestão acabou lá, veio acontecer um suicídio numa das torres, que uma senhora se suicidou. Enfim, são situações realmente... Esse não é um assunto como vocês podem... Foi depois dele e antes de nós, então a gente não vivenciou. A gente só tomou conhecimento. Eu agradeço a Deus, mas eu realmente... É muito complicado. Não é uma situação fácil. Não. E infelizmente esse é um assunto que a gente está trazendo, porque a gente tem que saber lidar com isso. Mas não é um assunto gostoso de Eu falar, queria colocar para vocês que o treinamento da equipe é muito importante. Uma vez a gente teve uma babá que na área comum de um condomínio bem grande, de 5 torres, alto padrão, ela caiu, bateu a cabeça na quina do jardim e precisou ser levada pelo SAMU. O nosso funcionário, ele foi, que aliás continua com a gente até hoje em outro prédio, mas ele foi na ambulância, ele foi pro hospital junto e ele prestou todo ele prestou os primeiros socorros, chamou o SAMU, prestou todo o suporte e tudo em contato conosco pra gente ajudá-lo também. Então, assim, olha, você vê. São coisas que nós precisamos fazer. Qual é a obrigação do síndico? Ter tudo em dia, certificados em dia, para que você tenha uma equipe treinada. E olha, não é só uma obrigação dos síndicos e dos funcionários. Os moradores, eles são obrigados a cuidar daquilo que é de direito. Sim. Exemplo, as crianças nas garagens, as crianças na piscina, animais domésticos, crianças no playground. Eu já vi crianças sendo atropeladas em garagens, as mães que foram bonitinhas, não é? No salão de cabeleireiro e deixando crianças de 4, 5 anos no playground. Que leva a criança junto. Teve um caso de uma moradora que eu salvei a criança. Olha essa, a babá desceu na piscina com uma criança, ela não sabia nadar, ela colocou deixou a menina pular na piscina de adulto. A menina começou a se debater, a gente conseguiu salvar essa criança. E aí nessa época tinha um morador que foi contra a instalação de imagens, de câmeras de monitoramento na piscina. Eu sou super favorável à colocação, sim, só não deixar visível na portaria. Aberto, né? A mãe só acreditou em mim quando eu disse que a babá agiu de forma negligente, quando ela viu as imagens. A babá no celular, tomando solzão na piscina, acompanhando a criança, a menina se afogando na piscina. Nas garagens, porque eu falo, às vezes os condomínios não têm coberturas de vidro nas áreas comuns e muitos moradores acabam transitando pela garagem, porque para não pegar em dias de chuva. Criança quase atropelada, com cachorro. Os pais não cuidam dos seus filhos hoje, com algumas exceções de pais
responsáveis, eles querem delegar, porque eu moro num condomínio clube. Não tenho tempo. Abandonam, não tenho tempo, abandonam Porque seus teve filhos. filho, né? Você não tem tempo. E aí a criança sofre um acidente ou vem a fatalidade de um óbito, querem ainda culpar o síndico. Sim. Eu tive um caso recentemente de um funcionário prestando um serviço no condomínio que veio a óbito. No grupo do WhatsApp, os moradores começaram a falar que inclusive a causa era a síndica, como se a síndica fosse culpada por alguma fatalidade da qual a gente não tem gerência. Eu quero pegar um gancho no que você falou, Vanessa. Não tem a ver com o nosso tema, mas é muito importante para o nosso mercado. Eu já passei por essa situação também de falarem câmera na piscina é muito invasivo, câmera na academia é muito invasivo. Gente, eu tenho certeza que você também não, Carlos, a gente não vai ficar sentado na frente do computador olhando as pessoas fazendo exercício, ou na piscina, ou olhando mulher de biquíni, ou seja lá o que for. As câmeras, aí tudo começa do que a gente sempre fala. Você tem que contratar uma pessoa séria, uma pessoa profissional e uma pessoa renomada. Então, as imagens vão ser usadas quando necessário, né? O porteiro, ele vai enxergar a entrada de carro, a entrada de pedestres, o lobby o hall, lobby é de hotel, né? O hall social do térreo, os halls das garagens, o que é necessário para a entrada e saída dos moradores para ele atuar em algum tipo de emergência. Ele não vai ter a imagem aberta na portaria da piscina, ou da academia, ou seja lá do que for. Então, eu quis fazer esse gancho porque contratam o síndico mais barato, o mais interessante financeiramente para o condomínio, a empresa mais barata de tratamento de câmera. E aí a culpa é do síndico depois, né? É importante. Eu queria colocar a questão da responsabilidade, que a responsabilidade é dos moradores, né? Que apesar da gente aconselhar, em alguns casos, a responsabilidade é dos moradores. A gente teve um caso em um condomínio que a moradora tinha um gato. O apartamento dela era de frente para a piscina. O gato caiu da sacada por 3 vezes. Meu Deus. Por sorte, nessas 3 vezes, ele caiu dentro da piscina. O zelador tirou o gato de dentro da piscina 3 vezes. Conversou, olha, o seu gato está querendo passar de uma varanda para outra, porque as varandas são grudadas, ele queria ir na casa do vizinho, o gato enxerido. Mas coitado do gato, a mulher não fez nada, não colocou rede de proteção nem nada. Na 4ª vez que o gato caiu, o gato não teve a sorte de cair na piscina, ele caiu no deck e morreu. Ele já devia ter gasto as outras 3 vidas com outra coisa. Mas Desculpa o humor técnico, mas eu estava exatamente pensando isso. Ele já tinha gasto as demais vidas, as 7 vidas completaram, infelizmente. Entendeu? Tadinho. Então, assim, foi uma negligência da moradora. Sim, com certeza. Depois de 3 vezes não, como caindo, várias e não questões toma uma providência qualquer para evitar que o gatinho vá para a sacada, realmente aí é negligência do proprietário. E o vizinho sempre reclamava que o gato ia pra varanda dele e ficava fazendo cocô no sofá E uma situação que a gente também tem que levar em consideração que é o seguinte: todos esses casos de fatalidade podem acontecer 24 horas por dia num prédio. Podem acontecer com qualquer pessoa, em qualquer condomínio, com qualquer síndico. No entanto, uma coisa deve ser idêntica: sigilo na informação, descrição das situações em que estão acontecendo, porque as pessoas não podem trazer as fatalidades como se fosse algo banal, em desrespeito às pessoas, às famílias quando acontecem os óbitos, porque não é uma situação coletiva, é uma situação delicada que deve ser tratada de forma particular. E creio que, assim, são situações individuais. A gente teve uma situação de suposta violência contra criança num condomínio, tá? Em que a babá acusava os pais de violência contra as crianças, e essa babá foi demitida e ela ficou na porta do prédio falando para todas as pessoas que passavam: sabe fulano? Então, fulano fez isso e isso. A responsabilidade do síndico é se manter calado. Não tem que falar nada. Existem, às vezes... Tem que instruir os funcionários do prédio a ficarem quietos. A proprietária disse: ela não entra mais, a babá não entra mais. Acabou. Né? Eu não posso fazer nada com o que ela está fazendo da porta para fora. Mas ela não entra. Da porta para dentro ela não entra. E os funcionários não vão comentar o assunto com ninguém. Porque é uma situação particular. Porque eu não sou juiz para julgar ninguém.
Olha, Entendeu? pelo menos é o que se espera, mas a gente sabe que ainda existe rádio peão, mas compete ao síndico ele manter essa discrição. Tá, Silvana, além do rádio peão, a gente falou, e você falou e eu falei, as pessoas gostam de fofoca e de desgraça, né? Então, assim, o humano fica totalmente em segundo plano. Eles querem comentar o que aconteceu, como é que a pessoa foi retirada, Eu vi. Não, Ele estava coberto com não sei o quê. Gente, vou adicionar mais um ponto nessa situação. Em tempos de redes sociais, celulares com câmeras, uma coisa que é extremamente absurda no meu ponto de vista é a pessoa que está presenciando uma situação de fatalidade. Em vez de ajudar a filmar. Em vez de ajudar, ela pega o telefone e começa a filmar. Gente, que tipo de mentalidade mórbida? Isso aí é lixo humano. Me perdoe a palavra. Você está presenciando lixo uma humano. situação fatal ali, alguém se acidentou gravemente, está desmaiado e tal. E você, em vez de tentar ajudar, ver o que você pode fazer, você pega no celular e começa a gravar. É de um absurdo aqui que... É falta de humanidade. É lixo humano. Não, além da falta de humanidade, é assim, a pessoa não consegue entender que aquilo ali, se ela expuser aquela imagem em qualquer rede social, ela pode ser processada. Mas ela não tá nem aí. As pessoas, se tivessem consciência Já dessa ganhou o questão, clique dela. primeiro que não é moral. A gente já começa pela moralidade, não precisa nem ir pra legalidade, mas é moralidade. As pessoas, se tivessem moral, não precisaria ter lei. Percebe? Aí a gente tem que esbarrar na lei pra mostrar o que é ilegal, porque a pessoa pode ter um pouquinho de medinho. Porque a gente ainda avisa nos comunicados de conscientização que nós mandamos pros nossos prédios, mas parece que a pessoa não percebe. Tem um condomínio meu que eu mando comunicados de conscientização, e aí tem um grupo da discórdia que me chama de professora Helena. O cara me chama de professorinha Helena porque falar que é dar moral pra gente, que é dar conscientização. A gente não vai conseguir resolver problemas de pessoas que já estão estragadas. Exatamente. E é difícil, mesmo as que não estão no meio que a gente vive, é difícil salvar. É difícil. Você fala muito, Rô, eu adoro isso, que você fala assim, vamos educar. Eu penso sempre assim, educar não, eu só educo o Pedro Luiz e agora meu cachorrinho. Você me fez lembrar o síndico do prédio que eu moro, que é uma pessoa fantástica. Ele usou uma frase uma vez numa assembleia que eu passei a adotar. O condomínio não tem obrigação de educar ninguém. Quem educa são os pais. O condomínio tem a obrigação de garantir que a disciplina seja mantida de acordo com os regramentos do Mas condomínio. exatamente Gente, com essa aula do Carlos, a gente precisa encerrar o nosso programa hoje. Infelizmente acabou. Infelizmente acabou o nosso tempo. É um assunto pesado, é um assunto complicado. Eu acho que o que fica aqui pra gente é que o síndico e a equipe precisam estar preparadas porque isso pode acontecer e isso não manda recado, é uma coisa inesperada. Então, saiba quem procurar em cada caso, saiba quais são os telefones de contato de emergência da sua cidade, do seu estado e procure sempre ajuda e haja com tranquilidade e com discrição. Acho que isso é o mais importante. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou, ficou até aqui, deixa seu like, curta o nosso canal. Estamos no Spotify também, se você não tem tempo de parar para assistir, você consegue ouvir no carro, ouvir na academia. E a gente se vê na semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.